um episódio do nosso podcast A Evolução Natural e hoje eu quero começar com uma provocação. Vivemos em um tempo em que tudo parece ser desenhado para o imediato. Resultados rápidos, tendências efêmeras, decisões sob pressão. Mas o que significa hoje construir negócios que resistam ao tempo? Negócios que não apenas sobrevivam, mas evoluam, se renovem e permaneçam relevantes por décadas. E para essa conversa eu trouxe aqui o nosso sócio e responsável pela área de Investment Bank, o Carlos Parisotto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa bancada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma alegria estar aqui falando sobre um tema tão relevante. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria já trazer aqui uma pergunta de cara, que é: o que significa a longevidade dos negócios para você? Você acha que é apenas a capacidade de existir por mais tempo? Ou há essa dimensão mais profunda, né, ligado ao impacto, à cultura, à relevância? Bom, se a gente fosse falar de uma forma mais clássica, sustentabilidade, perenidade, continuidade do negócio significa você ser capaz, uma empresa ser capaz de gerar retorno superior ao seu custo de capital de uma forma sustentável. Essa é a definição, digamos, financeira clássica do que é uma empresa longeva, aquela que de uma forma recorrente, consistente, gera retornos acima do seu custo de capital. Hoje em dia, a gente sabe que isso é, sem sombra de dúvida, extremamente importante, talvez o propósito mais importante de uma companhia, mas não mais suficiente. Mas a gente nunca vai perder essa ideia de que uma empresa existe e também para gerar retorno econômico a seus acionistas, a seus funcionários, a sua sociedade, a todos os stakeholders, mas sim uma métrica financeira bastante relevante. O que está acontecendo agora é que justamente essa capacidade de geração de retorno superior ao seu custo de capital, ela pode ser rapidamente influenciada e prejudicada por fatores que historicamente não eram considerados. Então, a gente está começando a presenciar elementos sociais, elementos de cultura, elementos de relacionamento com stakeholders, que tipicamente não estavam no playbook dos executivos dos acionistas de empresa, que começam a entrar, porque influenciam justamente essa capacidade de geração econômica que eu comentei no início. Bom, a gente patrocina um evento, né, que chama o CAS. O CAS é Knowledge Extension Sessions. E esse ano, inclusive você foi, então por isso que eu trouxe esse tema para cá. Esse ano eles lançaram um relatório dos últimos 10 anos de todos os estudos que eles fizeram. E um dos temas que eles trouxeram foi que a gente está na era do Templosion, que é a explosão do tempo, onde tudo acontece simultaneamente em velocidade exponencial. Eu queria saber como que você acha que nesse cenário as empresas podem construir estratégias de longo prazo, né? Quando o presente parece cada vez mais urgente. Tudo é urgente, tudo é para ontem. Como que a empresa realmente traça estratégia? E é tão difícil isso, porque no final a gente fala de planejamento estratégico. Antigamente a gente falava de planejamento estratégico para 5 anos. É impossível você fazer planejamento estratégico para 5 anos. Então, como que você acha que as empresas podem montar suas estratégias, tirando esse Templosion um pouco, botando ele de lado? Esse Templosion, que foi um psicanalista extremamente inteligente, o André, esse termo que ele trouxe, ele é bastante presente e permeia todas as esferas da nossa vida, não apenas nossa esfera profissional, mas principalmente pessoal, né? Essa cultura do imediatismo, ela está transformando a forma como a gente gerencia as nossas vidas. E a gente percebe, no mercado financeiro, de uma forma geral, especialmente no mercado financeiro, aquele mais profissional, aquele envolvido com o mercado de capitais, sempre houve uma cultura de relativo imediatismo. As empresas, por exemplo, as empresas de capital aberto, têm por obrigação o reporte frequente, trimestral dos seus resultados. Inclusive, isso sempre foi uma grande crítica no tema de finanças corporativas de uma forma geral, que é se isso de fato contribui para a capacidade da empresa perenizar e perpetuar, na medida em que você está sempre focando no horizonte, que é extremamente estreito. 3 meses, não é nada. Então, de alguma forma, esse imediatismo já existia, mas é muito latente e muito notória que está aparecendo talvez um excesso ainda maior do que já era essa cultura tradicional. Então, por exemplo, no mercado de VC, de Venture Capital, onde os investidores financiam e investem em empresas com capacidade de criação de valor, crescimento rápido, né, em busca dos unicórnios,
o que se viu uma frenesi gigante por encontrar novos vencedores, com pouca visão de capital paciente que uma indústria dessa deveria ter, e muito pouca paciência, eu diria, de entender até o perfil dos empreendedores e conseguir construir negócios que sejam sustentáveis no horizonte de tempo, que é o tempo que é requerido. Até porque o acionista, na verdade, se ele olha esse horizonte de 3 meses, ele não está olhando para algo mais para longo prazo, né? O acionista também vai ficar olhando 3 meses de resultado ou coloca ali no Venture Capital e acha que vai explodir muito antes do que deveria. Não tem maturação do negócio. Exatamente. E esse ponto é super interessante que você trouxe, porque isso, inclusive o sistema de medição e remuneração por performance desse executivo típica é um tema extremamente controverso. O executivo ele deveria ser remunerado essencialmente pela, vamos dizer, valorização da empresa, que é uma métrica, vamos dizer, mais óbvia, mais conhecida, ou não, deveria ser responsável, tem a métrica do EVA, né, no Economic Value Added, que também é uma outra que talvez premie um pouco mais o curto prazo em detrimento do longo prazo. Você tem mecanismos dentro da companhia que você pode fazer para inflar preço de ação. Esses dias mesmo eu estava conversando com um CEO de uma empresa de capital aberto, aqui mesmo na Galápagos, e ele, como vários outros empresas de capital aberto, estão, por vários motivos, e muitas vezes justificáveis, insistindo e começando programas de recompra de ação. E esse sempre foi um instrumento muito comum em que executivos incentivados a valorizar o preço da ação por conta da sua remuneração ser atrelada a isso, começar a recomprar ação no mercado, em detrimento de investir em projetos que poderiam permitir o crescimento sustentável de longo prazo da companhia, pensando mais uma vez no curto prazo. Então, isso sempre existiu. Agora, até conjunturalmente, por conta até porque o preço das ações, em particular no mercado brasileiro, de fato está depreciado, então até o programa de recompra pode até não objetivar necessariamente esse retorno de curto prazo. Mas esse é um instrumento que eu acho que tem um desalinhamento claro entre curto prazo e médio prazo. Então, essa visão do André, né, de um imediatismo frenético que a gente está vivendo, sempre existiu, talvez seja sendo intensificado agora mais recentemente. Né? Não, e é tão contraditório porque a gente está falando que a gente vai viver por muito mais tempo, mas a gente está querendo viver muito mais rápido o presente. Né? A gente tem tempo, a gente vai viver 90, 100 anos, por que a gente está querendo viver tão intensamente, né, de uma forma tão imediata esse presente, né? Então, assim, a gente ainda não encontrou esse equilíbrio, me parece. É verdade. Inclusive, o Eduardo Gianetti tem um livro sobre isso, que chama-se brilhante, que chama-se O Valor do Tempo, em que ele discute e reflete muito sobre essas ideias, o trade-off que existe entre as decisões e ações que a gente, como ser humano, toma, visando benefícios de curto prazo, em detrimento de longo prazo. Né? É um livro interessantíssimo, professor Gianetti. E na verdade não é sobre as decisões que vão ser tomadas, que a gente acha que são grandes, que vão mudar muitas coisas no futuro. São todas pequenas decisões, né, diárias. Exatamente. Bom, você está aí o tempo todo atuando em fusão e aquisição, né, de novas empresas. E eu até acho que as empresas, embora elas não estejam procurando, né, serem compradas ou comprar alguma coisa, de certa forma isso mantém elas ativas de estarem ali por dentro, né, de estarem se preparando, de estarem antenadas para tudo que está acontecendo, porque vai que ela também pode comprar ou ser vendida, né? Então eu queria até saber de você quais os desafios que você percebe nesse processo de delas estarem se preparando para algo, mesmo que não esteja esperando, mas pensando nessa continuidade, nessa longevidade delas. O que você vê de dificuldade quando você olha aí fusão e aquisição? Eu acho que, como a gente talvez já tenha até discutido aqui em outras sessões, a empresa tem que sim se preparar, está sempre preparada para eventualmente engajar em um processo dessa natureza, mas não deveria ser esse objetivo, essa iniciativa deveria pautar a estratégia da companhia. O objetivo é ser uma empresa longeva, certo? Uma empresa longeva, rentável, relevante, sustentável, que contribui para todo o seu ambiente, né, todos os seus stakeholders.
Eu acho que um eventual processo de venda, ou compra, ou associação, ele é mais decorrência disso de qualquer outra coisa. Não obstante isso, sim, ela tem que estar preparada do ponto de vista que a gente sempre recomenda, né? De controles internos, de auditoria, de governança, que é muito pouco, que está intimamente relacionado ao tema de perenidade, sustentabilidade de longo prazo, né? Aquela ideia do fundador que construiu uma companhia rentável, bem-sucedida, etc., e que tinha os skills apropriados para isso, via de regra uma figura empreendedora, uma figura com uma tônica comercial muito ressaltada, mas que, para eventualmente, num momento subsequente de mercado, não é o perfil mais adequado e que tem dificuldade de largar o osso. Então, por exemplo, nessa linha de preparação, eu acho que é isso, pensar na sucessão. É um tema extremamente relevante, difícil de tratar, especialmente em empresas familiares, mas que tem que ser tratado. Isso, de fato, garante ou pode comprometer a perenidade da companhia. E não apenas isso, assim, a companhia passa todas as companhias passam por fases, por momentos, né? Tem momentos de mais crescimento, momentos de mais maturação. Então, portanto, você saber identificar, tanto do ponto de vista de conselho, mas do ponto de vista de executivos, qual o perfil, qual é o nível de skill que você quer trazer para aquele momento é crítico. Então, governança é um dos temas determinantes para a estratégia de longo prazo de uma companhia. Acho que ele teve empresa familiar, a gente gravou um podcast aqui para falar de riqueza com o Arnaldo, e a gente falou parar de formar herdeiros e formar sucessores, né? Quando a gente fala de empresa familiar. Tá cheio de herdeiro por aí, e aí a empresa não fica longeva. Na realidade, ser herdeiro não é um problema ser o herdeiro. Agora, não necessariamente o herdeiro deveria fazer parte do quadro executivo da companhia. Exato. Poderia, mas não necessariamente deveria. Tem muitos casos, isso a gente acompanha toda semana. Assim, tem muitos casos muito bem-sucedidos de herdeiros, vamos dizer, que viraram sucessores. Que viraram sucessores extremamente bem-sucedidos, para citar vários aqui. Mas tem outros que não. Então, saber, por isso que é um tema delicado a ser tratado. Normalmente não via de regra é tratado no almoço de domingo, infelizmente, mas que deveria ser tratado num âmbito mais profissional de governança, nas instâncias adequadas, conselho de administração, que é aquele de família. assunto importante, mas não é urgente, né? Porque como o patriarca ainda está ali dominando, vamos dizer, a empresa, e teoricamente nada vai acontecer com ele, né? Ele está bem de saúde, está isso, daquilo, a gente sabe que tem que fazer a sucessão, é um assunto importante, mas não é urgente porque está tudo bem. Só que se está tudo bem, pode mudar amanhã. Né? E aí fica só no almoço de domingo falando sobre isso e não senta, não organiza, não faz a governança correta que tem que fazer dentro da empresa, né? Isso do ponto de vista de governança, mas se você também pensar do ponto de vista de estratégia de negócio, também é verdade. São inúmeros os casos de empresa cujo modelo de negócio foi desafiado por motivos variados. Sim. Por exemplo, e mais conhecido tecnologia, mas vários outros. Via de regra, quem tenta trazer, vamos dizer, novos ares, uma nova transformação da estratégia da companhia são as novas gerações, com a natural reticência do fundador, porque aquela tônica de sempre funcionou assim, é assim que sempre deu certo e vai continuar dando certo. Então, é muito difícil isso. E como a gente falou aqui, as mudanças são muito rápidas, as movimentações de mercado são muito efêmeras, pode, de fato, pôr em risco a longevidade das companhias. A gente sempre, em todos os cases, sempre tem, né? O case da Blockbuster, o case da Kodak. E no final do dia é sempre um mapa mental muito fixo que essas pessoas, né? Que esses, vamos dizer, donos de empresas têm. E naquela época já tinha que se adaptar rápido. Imagina hoje, né? A adaptabilidade é a principal, se não for a principal, é uma das principais... um dos principais atributos que as pessoas deveriam ter hoje para se adaptar de tudo que está acontecendo no mundo, porque todo dia é uma coisa nova, né? Sem dúvida, sem dúvida. A adaptação, e, aliás, o nome da nossa empresa está intimamente ligado a esse conceito de adaptação e evolução, é certamente um dos temas-chave para você garantir longevidade, né? Porque as coisas não ficam como estão por muito tempo, cada vez menos tempo. Então, você ter a coragem de se adaptar. E coragem a palavra, né? Você tem que ter muita coragem, porque você romper com o status quo, que foi muito bem sucedido, não é que existiu por um propósito e fez sentido, mas você romper com essa visão é muito dura, é muito difícil.
é ser disruptado, né? Parece que não é possível. Tá acontecendo, eu vou ser disruptado. E aí você não consegue tomar aquela decisão, enfim. Sabe que o Scott Galloway, que é um cara que eu admiro muito, ele fala um negócio que é verdade, né? As empresas não morrem, eu concordo muito, as empresas não morrem por falta de capital, mas morrem por excesso de confiança. Ah, sim. Então, geralmente, a gente estava falando dessa ideia de longevidade, né? A companhia bem-sucedida traz com ela uma autoestima, uma confiança, etc., que torna difícil, né? Acaba criando uma resistência à transformação, à adaptação. E esse é o desafio clássico de empresas que vão amadurecendo na primeira, na segunda, na terceira geração, ou ainda, se forem se tornarem empresas listadas na Bolsa de Valores, enfim, todas as suas diferentes fases, é muito difícil você romper com esse legado, via de regra, bem sucedido. Né? Tem que ter essa humildade de aprendizagem, né? Tá o tempo todo olhando não só para dentro, que é super importante, mas para fora. Para poder conseguir moldar novos formatos de negócios e se adaptar principalmente ao que o cliente, ao que o consumidor precisa. Que eu acho que é isso também, fica muito dentro da empresa olhando e não, isso aqui sempre funcionou, isso aqui está indo bem ainda, mas assim, claramente já está numa curva descendente. Só que ainda está dando receita e vai. Só que na hora que vai mudar, já está tarde demais. E alguém já disruptou, já foi e você já está ficando para trás. E aí é muito difícil conquistar o market share de novo, né? Então, ou você pivota tudo e começa tudo de novo do zero. Por isso que eu acho que a palavra-chave é coragem. Porque é fácil aqui num bate-papo falar, vamos pivotar, vamos disruptar, mas quando você tem uma companhia centenária, bem-sucedida, etc., essa palavra pode ser um palavrão, na realidade. Sim. Né? Então, de fato, tem que ter coragem para esse tipo de coisa, para esse tipo de mudança. E tem uma outra palavra que também eu acho que é importante, que eu acho que é a ética para sustentar essa mudança. Porque vai tomar porrada. Um caso super agora que a gente viu foi da Jaguar, por exemplo, do posicionamento completamente diferente. Quando a gente fala, principalmente do ponto de vista de marketing, né? Mas quando você fala de marketing, posicionamento, você está falando de como que a empresa está se colocando ao mundo. Exatamente. E eles fizeram, assim, um 180. E tem muita gente batendo. E eles estão ali na coragem, na ética de falar, é isso que eu quero. Então, aí você tem casos que, enfim, podemos aqui discutir se são certos ou errados, que empresas que não sustentaram as mudanças. É o caso clássico da mudança de posicionamento da Budweiser nos Estados Unidos, né, que é intimamente ligado à figura masculina, etc., um público-alvo com esse perfil e que se posicionou de uma forma distinta e não sustentou essa mudança depois que a mídia, enfim... Teve que voltar atrás. Não teve, né? Não sei se... Não voltou. A última campanha deles, eles voltaram um pouco mais atrás. Voltaram atrás. Eu não sei, eu não vou aqui advogar se deveriam ou não deveriam. Sim, não estamos. Assim, mas ele definiu, acho que tem que sustentar aquilo que ele se propõe, até porque não há mudança de buscando o quarter, o trimestre, o resultado trimestral. Né? Acho que é uma dinâmica de mudança de posicionamento de uma marca longeva. E assim, aí eu vou ousar discordar de você aqui nesse podcast. Ai, meu Deus, olha esse momento, estou ousando discordar de você. Por favor. Pensa o seguinte, eles podem ter se posicionado de uma forma diferente, mas viram que caíram as vendas e erraram, e tiveram que voltar atrás. Eles não têm que honrar 100% o posicionamento novo. Eles estão ali para acertar o ponteiro de vendas. Deu errado, peraí, vamos voltar atrás. Mas se você se pautar uma decisão pelo resultado de vendas que você citou num horizonte de espaço de tempo curto, tudo bem, pode ser. A gente não está falando de longevidade. Eu não sei se a decisão foi certa ou errada. Okay. Agora, julgá-la ou avaliá-la em função dos resultados de venda do curto prazo, eu realmente não concordo com você. Teria que dar mais tempo para ver se a decisão foi de fato acertada. Acho que esse é o ponto, né? Ele deu muito pouco tempo para isso. Não foi uma decisão longeva, foi uma decisão ansiosa. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você, na sua visão, o valor de um negócio no futuro. Você acha que vai ser mais medido pela capacidade de regenerar, seja socialmente, ambientalmente ou até economicamente falando, do que apenas pela lucratividade? A gente está caminhando para uma nova métrica de sucesso, você acha? Eu acho que do ponto de vista financeiro, não tanto. Eu acho que, assim, a ideia, não sou um adepto do Friedman, mas sem sombra de dúvidas, as empresas existem para gerar valor para os seus acionistas, com grande ênfase.
naturalmente há outros stakeholders que precisam participar dessa geração, não apenas econômica, mas social, de valor, etc., funcionários, comunidade, meio ambiente, não, sem sombra de dúvida, mas dizer que o retorno financeiro vai ser relegado a um segundo plano é algo que eu não acredito e não tenho observado também. Até nos valuations da empresa, né? O valuation da empresa não diz, não tá, a porcentagem dele não está tão atrelada a esses outros fatores, e sim mais a margem, a lucro, né? Enfim. Exatamente. Agora, é importante dizer, e justamente esses fatores que estão fora da planilha, vamos assim, por assim dizer, são aqueles que eu acho que têm um potencial de influenciar no longo prazo o resultado financeiro da companhia, a longevidade da companhia. Tá. Então, eu acho que continua sendo um foco central na geração de valor econômico, retorno sustentavelmente superior ao seu custo de capital, sempre vai ser isso. Agora, tentar consolidar e convergir também essas outras necessidades de geração de valor e compartilhamento de valor com comunidades e etc., porque isso também pode, inclusive, influenciar o retorno financeiro das companhias, né? E aí eu talvez terminaria aqui, o que eu vejo sempre que além dessas companhias objetivarem o lucro de curto prazo, no afã de objetivarem o lucro de curto prazo, o que elas estão fazendo são grandes erros de alocação de capital para os seus projetos. Então, assim, você tem projetos que têm um tempo de maturação muito elevado, projetos de infraestrutura, projetos de educação, um pouco se fala isso, mas você não investe, você vê a consolidação do segmento de educação, compra uma escola, porque o tempo que você tem para imprimir uma dinâmica longeva de educação. Então, aí é uma parte que a gente consegue ajudar, né, que é uma alocação inteligente, ótima, de capital, seja lá de qualquer perfil de capital, seja por equity, seja por dívida, um horizonte de tempo apropriado para aquele projeto se desenvolver no médio prazo, no longo prazo, e para que justamente a empresa consiga sustentar a sua estratégia sem ser influenciada por resultados ou influências ou reações negativas no curto prazo. Então, eu acho que é um pouco isso, é a somatória de uma coragem para se adaptar, com a ética para sustentar e com uma alocação adequada de capital para justamente financiar e estimular esse posicionamento visando longevidade. Bom, encerrou, perfeito. Acho que é isso. Ética, coragem e alocação de capital eficiente, né? Vamos colocar assim. É exatamente isso. Assim as empresas vão chegando na sua longevidade. Chegarão. Muito obrigada, Parisotto. Foi ótimo, mais uma vez, você aqui, Rebeca. a gente falando aí das longevidades dos negócios. Bom, falar sobre longevidade dos negócios é, no fundo, falar sobre o futuro, sobre continuidade, sobre a capacidade de atravessar o tempo, mantendo relevância, propósito e impacto. Aqui na Galápagos, a gente acredita que a longevidade não é apenas uma ambição, é uma responsabilidade. Responsabilidade com os clientes, com as comunidades, com as futuras gerações. Que essa reflexão siga nos inspirando, né, a construir não apenas hoje, mas os próximos 10, 20, 50 anos aqui da nossa empresa também e da sua, que a gente está aqui para te ajudar. Bom, obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @Galápagos Capital. E até a próxima. Até lá!